escutar o Senhor. Olá, caro irmão, olá, cara irmã. Hoje é quinta-feira, dia 7, e eu te acolho para a nossa meditação da Palavra do Senhor. Vamos escutar o trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje nós escutamos a confissão de fé de Simão Pedro. Quem dizem os homens que eu sou? Meus irmãos, essa é a pergunta que, ao longo de toda a nossa existência, somos chamados a responder. Quem é Jesus? Reconhecê-lo como Messias, reconhecê-lo como Salvador, não é somente um resultado das capacidades humanas. É um dom divino, é um dom da graça. Nós escutamos Jesus dizer, né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, o nosso anseio e a necessidade para nós é de invocar do alto esta graça divina, de reconhecer em Jesus, que nós conhecemos, que nós falamos tanto, não somente um homem especial, mas o Salvador, o caminho que nos conduz à vida eterna, à comunhão perfeita com Deus. Esse é um dom de graça. É do alto que recebemos essa dádiva deste reconhecimento. E Pedro, então, professa, iluminado pelo alto, esta fé verdadeira. Jesus é o Senhor. Hoje nós falamos com muita naturalidade, né? Jesus Cristo, como se fosse nome e sobrenome. Mas Jesus Cristo é uma profissão de fé. O sobrenome de Jesus não é Cristo, Cristo é um dado da fé. É o Messias, é o Salvador. Esta palavra é uma palavra grega, Christos, significa ungido. E o equivalente em hebraico é Messias, aquele que foi enviado, ungido por Deus. É uma profissão de fé, Jesus Cristo.
E vejam que no final do evangelho de hoje tem um outro dado muito importante, em que Jesus repreende Pedro dizendo: vai para longe de mim, Satanás, porque tu não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Significa que o nosso progredir na fé, que o nosso crescimento espiritual, ele é fruto de uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade. Das coisas dos homens, que nós somos todos preenchidos, para as coisas de Deus ou o pensamento de Deus. E onde é que nós conhecemos o pensamento de Deus? Nas Sagradas Escrituras. Por isso que a vida cristã, a base, a pedra que sustenta a vida cristã é as Sagradas Escrituras, é a Palavra de Deus. Pensar as coisas de Deus é fruto de um contato frequente, íntimo, com a Palavra do Senhor. É ela que tem o poder de mudar a nossa maneira de pensar. Compartilhe este vídeo, curte, deixe um comentário, porque auxilia o trabalho de o YouTube propor a Palavra de Deus a mais pessoas. E que o Senhor te abençoe, te livre e proteja de todo mal e te conduza por caminhos de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor.